Olá, meus queridos, bom dia. Bom dia, 25 de novembro, hoje no dia do não sei o que, porque nem olhei. Bom, hoje é quarta-feira, Quarta, meio da semana, mas já 5 dias para terminar o mês. com uma chuvinha, meia boca, podia ser mais forte, mas é chuva, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus temos chuva. Pelo menos uns pingos, né? O oeste catarinense, a Lisete mandou aqui, diz que está num estado de calamidade mesmo, precisa chover muito e muito rápido, né? Porque o quadro é de os donos de animais vendendo para o abate, porque não tem o que dar para comer, né? Os Nossa. animais. Realmente o quadro é bem complicado. Vamos clamar por chuva, né, e colocar diante do Senhor. Bom, olha aqui, queridos já com a gente, sejam muito bem-vindos todos. Queria dar aqui Dani, Stevens, a Neide, O a Adelino Adelidora, Dora. Marlene Egídio, Andréia Tiburcio, a Isabel Raverotti. Bom vê-la, querida Roberta, com a gente, a Noemi, a Tânia, Regina, tudo bem, Tânia? A Nívia também, a Rose, bom dia, Rose. Valmir Machado encontrei na rua, de longe. A gente só se deu tchauzinho de longe. Sim. Encontrei o irmão Machado ontem também. Sim. No mercado, a Ana Maria, Lisete. A Lisete, a Marli, o Luiz Fernando. Bom dia, Luiz Graças a Deus Fernando. a gente pode se encontrar. O Paulo Roberto. Sim. O Rude. Rude com a gente também, Silene. Bom, queridos, dando algumas notícias aqui, né? O César, nosso querido César, Da Irmã Nazaré. A Irmã Nazaré está com Covid, estava precisando talvez de uma internação, mas voltou para casa. A Irmã Nazaré me mandou um recado, né? Que ele não continua internado, ele não foi internado, que ele está em casa e está fazendo o tratamento em casa, né? Ele tem uma lesão no pulmão, mas o médico disse que pode ser tratado em casa, então vamos continuar orando pelo César, porque a sogra dele também, ele e a sogra estão com Covid, não que morem juntos, ela também mora sozinha, mas ele está com uma lesãozinha no pulmão. Então vamos orar pela vida dele, né? Assim como o Diego e outros que estão nessa Covid difícil, né? Olha aqui, a Rose está pedindo oração pela saúde da filha dela, Luana. Né? E a Dani está pedindo oração que amanhã vai fazer uma viagem porque é o aniversário de namoro, casamento e batismo do Stevens. Puxa, aí não ganha presente em outro dia, já é um combo, né? Já ganha o presente de tudo, de namoro, de noivado, de casamento e de batismo. Eu me lembro, dia do batismo do Stevens, que dia legal, bênção mesmo. Muito bem, olha, que coisa boa. Denise com a gente também, aqui Neive. Bom, queridos, ontem eu liguei para Viviane, irmã, mandei um áudio para Viviane, né? E irmã do Diego, nosso querido Diego. E assim, estavam com suspeito que ele estava com Covid, mas graças a Deus não está com Covid. Mas eles estão fazendo alguns exames que parece que ele tem uma outra bactéria além daquela. Então assim, a gente precisa orar e clamar ao Senhor, continuar orando pelo Diego, pelo nosso querido Diego, né? O menino guerreiro aí com câncer na perna, né? Nos ossos, né? E a gente precisa aí de um milagre do Senhor. E ele é guerreiro, viu? Ele é temente ao Senhor, ele tem 11 aninhos. Mas ele crê no Senhor, crê mesmo no poder do Senhor, né? Então vamos continuar orando e orando por essa questão da casa, né? Da construção, né? Vamos continuar orando por isso. Queridos, hoje eu gostaria de escolher um texto que me inspira, que é o texto de Gálatas 5, de 16 a 18,
que fala, esse texto me respondeu uma grande angústia que eu tinha na minha juventude e adolescência, e eu trago para mim até hoje, né, os ensinamentos desse texto para mim, então ele me inspira. Gálatas 5, de 16 a 18. Isso, 16 a 18, Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Muito bem. O texto mostra uma guerra interna, né? Eu tinha o conceito que o dia que eu conhecesse Jesus, que eu aceitasse Jesus, que é uma expressão que nós usamos muito, né? Aceitar Jesus. Na verdade, nós não aceitamos Jesus, é Jesus quem nos aceita. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então a gente não tem mais pecado. Esse era um conceito que eu tinha, talvez da época, né? Então, quando de repente eu pecava, e aí eu ficava extremamente frustrado, chateado, entristecido comigo, porque eu errei, eu pequei, eu fiz algo, né, que não deveria. Mas se eu sou agora de Jesus, como é que eu tenho sentimentos, pensamentos, ações que são pecaminosas? E isso me gerava uma crise muito grande. E aliado a isso, eu tinha o conceito que se eu pecasse, eu ia para o inferno. Então, essas duas linhas de raciocínio, né, e por isso que eu falo, as pessoas falam, eu não gosto de teologia, mas a gente vive teologia sem saber, porque eram dois conceitos teológicos equivocados. Primeiro, que eu nunca ia pecar mais. Segundo, de que se eu pecasse, eu iria para o inferno. Então, esse texto me deu um esclarecimento, porque ele mostrou, né, Paulo dizendo que há dentro de mim uma guerra, e essa guerra, ela é constante. O Espírito Santo que habita em mim, porque Cristo habita em mim, e no momento que você entrega a sua vida para Jesus, quando você diz, não, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não quero mais viver desse jeito, e há uma consciência do seu espírito, né, de que você não quer viver mais assim, e você entrega o seu coração a Jesus, Jesus vem habitar em você através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele agora vai fazer as reformas, as faxinas, as mudanças em você. Só que quando ele chega, ele encontra um outro inquilino, né, dentro de você. E o outro inquilino é você mesmo. Porque a carne é a expressão para dizer todos os meus desejos, todas as minhas vontades, toda a minha inclinação para o pecado que veio lá de Adão. Adão, então, quando desobedece a Deus junto com Eva, então ali instaura-se um reino da carne dentro de mim. Então a expressão a carne sou eu, é o Jacques. Não existe um outro ser dentro de mim chamado carne que me faz pecar. Não, o que existe dentro de mim é a minha vontade, é a minha inclinação pecaminosa. Eu sempre brinco, não precisa ensinar a criança a fazer o que é errado, ela já aprende naturalmente, porque está intrínseco, está dentro dela. E esse texto me diz então que há essa luta entre o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, o que eu quero fazer de bom e também o que eu não quero fazer de bom. Os desejos do espírito e da carne estão lutando dentro de mim. E eu me lembro que uma vez eu li um livro daquele pregador, o Billy Graham. E o Billy Graham tem um livro, né? O livro existe, o Billy Graham faleceu, né? Que diz sobre o Espírito Santo, né? Deus que habita em nós. E em determinado momento ele disse, olha, ele foi pregar no Alasca e chegou lá, o cara disse assim, nós temos uma briga de cachorros aqui, é muito comum isso lá, né? A cultura permite. E tem um cara aqui na tribo que há mais de 20 anos, os cachorros dele, todos que ele aposta, vencem. Se ele aposta, ele tem um cachorro branco e um preto. Se ele aposta no preto, o cachorro preto vence. E o cachorro branco perde. Na outra semana, no outro mês que ele faz uma luta de novo, ele aposta no branco e o branco vence. E aí ele foi lá e viu
né, a situação, e ele disse assim: como é que o senhor adivinha há 20 anos qual cachorro que vai vencer? Ele disse: olha, eu vou contar o segredo para o senhor. Quando eu quero que o cachorro preto vença, eu não alimento o branco durante uma semana. Então ele fica mais fraco e perde. E diz que o Billy Graham saiu daquele local e lembrou desse texto. E isso para mim é muito importante, porque ali, além de entender que eu vou pecar, né, aprender que mesmo que eu não queira, há uma natureza pecaminosa dentro de mim que só vai ser liberto, eu serei só liberto disso na glória em Cristo Jesus, mas que habita em mim o Espírito e que de alguma forma eu posso mudar esse quadro, é quando eu entendo que existem coisas na minha vida que eu estou alimentando a minha carne. Ações, atitudes, conversas, pensamentos que estão alimentando um outro animal dentro de mim e que não está alimentando o espírito. E se eu, então, sou responsável pela alimentação disso, se eu sou responsável pela alimentação dos dois que lutam dentro de mim, então é mais sábio que eu alimente o espírito e deixe a carne morrer. E é por isso que depois ele vai dizer lá no versículo 24, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E o 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por que esse texto me inspira? Ele me inspira porque ele me ensinou que existe uma tensão dentro de mim. E que algumas vezes a carne vai vencer e algumas vezes o Espírito vai vencer. Mas cabe a mim escolher se as maiores vitórias serão do Espírito Santo na minha vida. E eu vejo assim, né? Não existe vitórias invictas na vida cristã. Não existe não pecar. Existe um cartel de vitórias muito maior do que as derrotas. Então, quando eu olho para os grandes lutadores, eu sei que não é muito politicamente correto falar de luta, mas é que o texto traz isso e a gente percebe isso. Então, por exemplo, se você olha para um Muhammad Ali, se você olha para um Éder Joffre, que foi brasileiro, que você olha para um Mike Tyson, Holyfield, ou até mesmo os dos MMAs, o Anderson Silva e tal, se você olhar no cartel deles, a derrota, eles foram derrotados, mas a quantidade de vitórias, elas colocaram em evidência que ele é um vencedor. Muitas lutas, mas muitas vitórias. Muitas lutas, algumas derrotas, mas muitas vitórias. A vida cristã é assim, e esse texto me inspira porque eu ficava totalmente angustiado. Eu também continuo me angustiando com os meus erros, os meus pecados. Eu sou consciente deles e sei que não são poucos, mas agora a minha concentração está em alimentar o Espírito Santo. O Espírito em mim. Como é que se alimenta o Espírito Santo? Exatamente buscando ao Senhor. Exatamente colocando o seu coração e a sua mente sempre na presença do Senhor. Numa vida de oração, numa vida de devocional, numa vida de colocar as coisas do alto em primeiro lugar. Mateus 6,31, buscar o reino e ter evidência disso na sua vida. Então, queridos, hoje a gente percebe assim, que todo dia você tem que levantar e crucificar a carne. Todos os dias eu sou tentado a vivificar e alimentar a carne que habita em mim. Existem pecados que são mais evidentes, que estão muito mais próximos de mim, que eu levanto, eu acordo, eles já me dão um bom dia, e já dizem, como é que tá? E aí, vamos conversar, você está muito distante, você não está querendo conversar mais comigo, e você tem que alimentar o espírito, porque a carne sempre estará disposta a tomar o seu lugar. Mas um dia, naquele grande dia, os nossos corpos serão ressuscitados e glorificados, e aí não há mais pecado. Aquele sim, não haverá mais essa tensão dentro de mim. Mas por enquanto existe, e existe muita tensão, de muitos pecados. Por isso, eu aprendi com esse texto a alimentar aquele que é o Espírito Santo de Deus, para que ele vença na maioria das vezes, e um dia sejamos vitoriosos totalmente. Amém?
que esse texto te inspire também a viver esses valores do reino. Vamos orar, queridos, pelos queridos. Olha a Valda. Valda, bom dia, querida. Que bom ver você aqui. A Valda, a esposa do nosso querido pastor lá, foi pastor de Carianos. Ah, do Nilton. Não. Nilson. Não. Tá. Perdão. Agora deu branco. Deu branco no nome do nosso querido. Ele não é templo do Espírito, ele é uma catedral do Espírito. Pastor Nilton. Ixi, agora esqueci. Depois a gente lembra. Mas um beijão, viu, de Valdo? manhã, Manda um a gente beijão para ele também. Sonolento. Tá joia. Várias desculpas. A Andréia Fortunato, ela está pedindo por emprego, né? Que Deus direcione a questão do emprego dela. Ela está mandando vários currículos para algumas, como se diz, ela é pedagoga, então está fazendo... Escolas. Não, escolas e empresas também. Sim. Então, pedir para que Deus abra a porta de emprego para ela, né? Nilo. Nosso viu? querido nós Nilo. No Nimas, não tava Perdão. Nossa, Manda um abração para ele. Vamos continuar orando, então, já que já falou dessa questão da seca lá em Santa Catarina, a filha da Rose, a Luana. Oeste catarinense. Tá, isso, Oeste catarinense. Pelos amigos do Celso, Juliana e Felipe, que Deus abençoe e abençoe o casamento deles. Restaure, né? Restaure. Hoje eu tô lenta. Eu tô com início de viúva ali, e aí eu tomo remédio, a coisa não vai. A perícia do Egídio, né? Uhum. E ontem eu conversei com a Cléo, o Egon tem um cateterismo dia 16 de dezembro, né? Que Deus fortaleça o corpo dele até lá e que possa ser bem sucedido. O Egon, os nossos queridos, o Paulo José, que está se recuperando em casa, o Otto, que está fazendo tratamento, a Márcia, que está em casa se recuperando, Margozinha, que está em casa feliz, onde falei com ela, tá bem alegre, graças a Deus, Margot. O Paulo Luiz, que precisa da nossa oração por fortalecimento, o Wagner, o Anselmo, o tio do Ville, a tia, né? A tia Hildegard, e os nossos queridos que infelizmente estão com Covid e que precisam de oração, né? O Anderson, lá de Goerê, Valda, depois passa com o que é que ele vai fazer a cirurgia, né? E vamos estar orando sim por ele, né? Anderson. Anderson Pelói, lá de Goerê, lá na minha terra. Conhece, sim, né? meu amigo lá de Goerê. Vamos estar orando sim. Isso, cirurgia. vamos estar orando sim. 25. E são esses. Tem mais alguma coisa? Não. Eu não olhei aqui, acabei que eu não fiquei. Sim, eu vi aqui, não tem mais. Não. Então tá. Então é isso. Vamos orar juntos então? Sim. Pai, como diz aqui, vivam pelo Espírito e andem no Espírito e busquem o Espírito, e sabemos que o único Espírito, que é o Espírito que queremos na nossa vida, é o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e sobre o Senhor não existe nada acima. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz filhos, o Senhor nos faz irmãos, o Senhor nos faz herdeiros contigo, Senhor, das bênçãos celestiais. Obrigado, Senhor, porque olhando para Ti a gente se sente tão pequeno, mas sabemos onde encontrar paz, onde encontrar esperança, onde encontrar alegria, onde nos encher do amor que é verdadeiro. Ó Deus, eu peço sobre cada um de nós que tem vivido seus dias, Senhor, e com suas lutas, cada um de nós, que estejamos, Senhor, realmente buscando a Tua palavra, nos alimentando de coisas boas, vivendo contigo a todo momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida e que nada nos falta, porque o Senhor é nosso pastor e nós somos gratos por isso, Deus. Obrigado, porque Tu és o sumo pastor e que podemos ter esperança, porque um dia Jesus veio e nos deixou o Espírito Santo
Santo, que é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, que é o nosso companheiro. Ó Deus, nós somos muito gratos por essa bênção. Senhor, nesse dia, queremos estar junto com os nossos irmãos de uma forma especial, clamando, Senhor, para que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. O Senhor sabe as dores dos queridos que estão ouvindo, o Senhor sabe das lutas que cada um tem passado, e nós queremos pedir que o Senhor mesmo vá à frente, console, conforte, direcione para que a gente possa encontrar em Ti tudo aquilo que nós necessitamos. Cuida, Senhor, do bebezinho Moisés, do Diego, da sua questão da perna, Senhor, que nenhum membro dele seja amputado, Senhor, tem misericórdia desse menino, Senhor, e que ele volte, Senhor, à normalidade da sua vida. Abençoa, Senhor, todas as questões da vida dele. O Senhor sabe o que passa no coração, então vai à frente, Senhor. Cuida também da sua tia, né? Viviane. A irmã, né, que cuida. Senhor, cada um deles, que o Senhor coloque na tua boa mão. Eu quero também clamar, Senhor, pelos que estão com problema de relacionamento, em especial a Juliana e o amigo do Celso, que o Senhor esteja com eles ali. Cuida da Gilsara, cuida da Ana, Senhor, os que estão entristecidos, Senhor, que o Senhor conforte, console e traga esperança sobre cada coração. Eu peço pelos relacionamentos dos casais em especial, que o Senhor esteja abençoando, guardando e cuidando. Pai, os queridos que estão enfrentando batalhas, que o Senhor esteja fortalecendo o corpo de cada um deles, o Paulo Luiz, o Paulo de Gaspar, Senhor, a Márcia, ó Deus, o Otto, cada um dos nomes que temos citado aqui, o Egon, o Senhor conhece, então vai à frente e cuida e cura, Senhor, fortalece esses corpos. Em especial, Senhor, eu quero colocar também a vida da Luana, que é a filha da Rose, que o Senhor cuide da sua saúde, cuida também da Rose, sua saúde, seus pais queridos, Alane, cada um deles, Pai. O seu Antônio, que luta contra as suas lutas diárias, Senhor, que ele possa ser fortalecido pelo Senhor e que nada falte a ele, Senhor. Dá dignidade, restaura a vida dele. E no mais, Pai, toma conta do nosso dia, tudo aquilo que fizermos e que realmente estejamos andando na Tua luz e sendo luz por onde a gente vai. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos dá, por toda a oportunidade que temos de viver o Teu Evangelho e de experimentar a doce presença do Teu Espírito. Sabemos, ó Deus, da luta que temos, sei, ó Deus, o quanto sou pecador, mas sei, ó Deus, que o Teu Espírito habita em mim, porque o Senhor me perdoou naquela cruz, e agora o Teu Espírito luta, Deus, contra uma natureza pecaminosa que ainda é herança do pecado, mas que um dia, Senhor, serei liberto, ó Deus, naquele dia da grande glorificação, Deus, que o Senhor trará. Por isso, enquanto isso não acontece, Senhor, vai nos dando sabedoria, discernimento para alimentar, ó Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Te buscando, Deus, diariamente, orando ao Senhor, arrependendo dos nossos erros, tendo uma atenção, ó Deus, com relação às nossas atitudes e colocando diante do Senhor cada momento da nossa vida. Eu quero Te agradecer pelos 19 anos da nossa igreja, pelos meses de aniversário, como o Senhor tem sido bom conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada detalhe, de cada decisão, do próximo ano, as coisas que temos para fazer. Que o Senhor esteja fortalecendo os membros dessa igreja, que nenhum, ó Deus, esteja desanimado, entristecido, mas esteja fortalecido no Senhor. Pai, continuamos, ó Deus, clamando que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da vida do Diego, e em particular, Pai, eu peço em nome de Jesus,
que o Senhor nos dê condição de comprar, ó Deus, as madeiras por um preço justo, Senhor. Deus, coloca no coração dos empresários um sentimento, Deus, de que esse preço está fora do mercado, Senhor. E que a gente possa, Deus, então adquirir essas madeiras para construir essa casa, para que pelo menos quando ele voltar, Deus, do hospital, ele tenha, Deus, já um lugar. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso e nos dê condição. Por isso, nesse dia eu peço a tua bênção pelos queridos que estão nos ouvindo, a tua graça, o teu amor, a alegria do Senhor. Pai, vai quebrando todas as ações que o inimigo tem se levantando contra a vida dessas pessoas. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos a Deus que seja um dia de bênção, de alegria na sua presença. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A Lili do Diego está assistindo. Um beijão, minha querida. Dá um beijão naqueles Ele saiu? dois. Não, vai sair talvez hoje ou amanhã. Mas ele está bem melhor, o Diego. Falei com ele. No hospital mandei um ainda, WhatsApp, né? Tá no hospital. Mas está bem melhor, está bem feliz. E já vai para casa. Ali, manda um beijão pro Samuel e pro Miguel, viu? Diz que eles estão sapecas, né? A Valda diz que é clavícula, diz que ele foi atropelado. Foi atropelado. Puxa, vamos estar orando assim por ele. A Vivian está com a gente também. Grace, a Ana Maria. Que bênção, viu? Esse povo com a gente. Um bom dia, queridos. E olha, se você quer ajudar na campanha do material escolar pro Ame Vida, né? Para as crianças do Ame Vida, é uma ação de Natal, né? Eles vão ganhar como presente o material escolar do ano que vem. Então você pode, se você é da igreja, você pode pegar o cartãozinho até essa semana, porque a entrega até domingo. Mas se você não é e quer ajudar, você manda um WhatsApp para o 988690362, que é o WhatsApp da igreja, da nossa igreja, e aí você conversa lá com a Sandra, que é a nossa secretária, e ela te orienta como fazer, tá bom? Deus abençoe, viu? Um bom dia.